E mais uma vez, Grupo Instrumentos de Esperança, sentindo essas bênçãos que vêm do alto, nesse nosso refazimento, envolvendo, claro, com muito amor o nosso companheiro e amigo Sérgio Magre, que se restabeleça logo para que possamos estar juntos, fazendo a nossa parte que nos cabe. Agradecendo a Anne Afonso, minha companheira de ideal, Marcelo Ribeiro também, meu companheiro, e que possamos dar continuidade às nossas tarefas, às nossas obras, hoje no texto do Fonte Viva, do Instrumentos de Esperança, na leitura número 19, Apacenta. E nós lemos em João 21:17, Apacenta as minhas ovelhas, Jesus. E diz que é significativo o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes e nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, da qual lição benéfica surgirá depois. Ajuda o teu próximo ao invés de vergastá-lo. Educa sempre. Revela-te, porém, trabalhador fiel. Sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência, da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta boa parte do teu irmão e segue adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Uma lição muito incentivadora para nos colocar nessa condição de servir, do aprendizado da humildade, sempre ajudando e apoiando aqueles que nos cercam, nos conduz a pensar na nossa tarefa, na doutrina espírita, no nosso trabalho, né, que é de levar a leitura do Evangelho, de levar as nossas músicas, é o significativo apelo de Jesus que foi feito a Pedro, quando ele diz, apacenta as minhas ovelhas. E ele segue nesse texto que Pedro era também, assim como nós, muito semelhante a nós, nessa contribuição ainda da imaturidade espiritual, um pescador, ainda com a sua condição dos seus propósitos arraigados, as suas tendências, estourado, estouvado na sua condição de reação, assim como nós. E Jesus, sabendo disso, não recomenda medidas drásticas a esses elementos tão parecidos similares aos nossos nos tempos atuais. Sabia Jesus que Pedro era vacilante, assim como naquela época as pessoas existiam na sua rebeldia, nos erros repetitivos, e mesmo assim Jesus não condena, simplesmente ele convida a Pedro a dar continuidade ao trabalho, sem exigências, no exemplo de execução da sua boa vontade, da sua fé, colocando na disponibilidade do serviço aqueles que realmente eram mais necessitados, porque Pedro caminhou com Jesus. Pedro viu através das orientações, através dos exemplos, e colocou Pedro à frente de dar continuidade à trajetória, de levar a palavra do Evangelho, de levar a boa nova, a lição da boa nova
E no episódio muito interessante da pesca milagrosa, também a Pedro, Jesus convida: Pedro, jogue a rede, jogue do outro lado, persevere. E Pedro, ainda inseguro, ainda contradito naquela fé, naquela condição da dúvida, né? Mesmo assim, se coloca na condição de voltar aos mares e buscar, na insistência do convite do mestre, a um novo desafio de jogar a rede do outro lado. E assim se dá aquela pesca milagrosa. E assim até nós. Chega a nós esse reconhecimento de espíritos ainda desviados, ainda precisando buscar educar os nossos sentimentos, ainda teimosos, no sentido de insistência, de buscar o aprendizado, de continuar a nossa pescaria, de jogar a rede para o outro lado, de seguir outros caminhos, outros horizontes, principalmente no trabalho do bem, que é edificante, que vai construindo e vai fortalecendo a nossa inexperiência, porque na verdade nós somos todos aprendizes. Ele diz aqui: o inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Olha que bonito. Sempre nos dando a oportunidade de recomeçar, exercendo a nossa força de vontade, a nossa fé. E Jesus com certeza vem nos trazendo essa centelha divina, nos dando oportunidade de operar em nós, para que possamos dar seguimento, não desanimar, como diz aqui. Não desanime, não insista na rebeldia, nem consolide o erro. Se planta o bem, o tempo se incumbirá da germinação do bem. Ou seja, assim, se colhemos, plantamos o bem, não vamos colher tempestades. Então vamos fazer a nossa boa parte, a boa parte que nos cabe, sabendo que se Deus é conosco, nada é contra nós. Sabemos das dificuldades, dos desafios inerentes aos problemas da Terra. Vivenciamos o mundo com muitas dificuldades, com muitos desafios, com muitas tempestades que estão por vir, mas há também o caminho bom, há o caminho do Evangelho, há o caminho da diferença, que vem ser a próxima lição, que a nossa companheira fará, ao caminho que nós vamos buscar a Deus, e crendo em Deus, confiando nele, nós fazemos assim a diferença. E vamos apacentando as ovelhas, assim como vamos apacentando o nosso espírito imortal. Colocando assim essa fé, o exercício da nossa fé em nós, nos acalmando nos momentos de contendas, nos momentos de tempestades, nos momentos de fúria, que nós possamos confiar em Deus. E Jesus nos abençoe nesses nossos propósitos, nessa encarnação, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Até a próxima.